Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja ou do horário em que você esteja vendo esta gravação. Bora lá falar um pouquinho mais de evolução, de propósito e de existência? Vou mandar esse convite para outras pessoas, fiquem à vontade para mandar também. Devo estar com a cara meio amassada hoje, acordei um pouco mais tarde do que o normal. Aí a gente fez as coisas um pouquinho mais atrasadas, mas estamos por aqui. Só um minuto. Tem gente que é rápido, né? Bem-vindo, Anderson. Bora lá? Nem consegui mandar para muita gente. Deixa eu ver se eu mando para as meninas. Tarari, tarará, só um momento. Para o pessoal que costuma vir. Pronto. Prontinho. Bem, voltando. A gente vai falar um pouquinho. Ô Anderson, você me mandou convite. Você quer entrar ao vivo? Você pode entrar ao vivo? Me fala. Quando manda o convite, se eu aceitar, você vai entrar ao vivo. Só me fala se é isso que você quer. E aí? Se eu aceitar, tu entra. Gente, hoje eu separei para falar com vocês algumas coisinhas a respeito ainda daquele processo, como eu venho falando muitas vezes sobre análise existencial, propósito existencial, os nossos crescimentos internos, desculpem, os nossos crescimentos internos e todo esse processo. Vocês estão me escutando bem? Eu acho que agora vai ficar melhor, né? Vê se o som agora fica melhor. G Rocha, ou G Rocha, né? Bem-vinda. Bora falar então sobre tudo isso. O que eu queria compartilhar com vocês hoje? Propósito maior. Lembra que dentro da análise existencial nós avaliamos 6 grandes setores na vida das pessoas: propósito maior, menor, missão número 1, 2, 3 e 4. Conforme a gente avalia tudo isso, a gente vai olhando dedicadamente a cada um desses aspectos desse universo que é a vida dessa pessoa, essa existência que ela está promovendo aqui. E ao longo deste processo, a gente vai cuidando de certos aspectos. E aí, olhando para aquilo com minúcias, com detalhes, para avaliar onde eu posso crescer, onde eu posso evoluir, qual é o meu caminho e o meu desenvolvimento a partir disto. Quando a gente fala do propósito maior, é o único propósito que ele é mais universal para todo mundo. E quando eu falo que é um propósito mais universal, o que eu estou dizendo? Para todos é por igual, no sentido de que todo mundo tem que evoluir, servir e curtir. Poderia resumir nesses 3 itens e fechar a live. Mas como o nosso processo... Bem-vinda, minha flor! Se você também quiser entrar ao vivo, seja hoje, seja outro dia, está convidada, tá bom? Então fica à vontade, eu sei que você tem feito as suas lives também sozinha, mas se você quiser entrar aqui em conjunto, super tranquilo. Voltando nesse processo de evolução, e esse processo é um processo que é muito comentado, desde linhas de estudos espiritualistas, até uma série de outras coisas, mas a gente sabe que a ideia é que ninguém nasça e morra exatamente igual. Nesse intervalo de tempo, a gente precisa evoluir. A vida, ela foi feita para uma evolução. Aí vocês me perguntam, mas e quem... e crianças natimortas que nasceram e morreram em seguida, elas também tiveram a sua evolução. Eu não vou entrar nesses detalhamentos, porque existem, e são explicações bem mais específicas e técnicas. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento nesse momento, mas a existência terrena, ela serve para a nossa evolução espiritual, a nossa evolução individual, como indivíduo, independente de vocês gostarem ou aceitarem certas terminologias, tá? Mas
independente do nome que vocês queiram dar a isso, se é alma, se é espírito, mas essa essência que abriga a pessoa que está aqui hoje sob o nome de Gisele e a pessoa que está aí do outro lado da telinha sob o nome que você tem, essa essência, ela continua um processo evolutivo antes, durante e depois desse momento terreno. Só que esse momento da carne, esse momento dessa existência é fundamental para fazer a gente liberar traumas, bloqueios, crenças, para fazer a gente avançar nesses processos e contribuir com a nossa evolução individual. Até aqui, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Lembrem que a qualquer momento que vocês queiram, podem colocar dúvidas, perguntas, podem interagir, podem colocar os próprios exemplos. Fiquem à vontade, tá bom? Só um minutinho que eu vou beber água. Devia ter desligado o microfone, que vocês ficam ouvindo o guti-guti aí, né? Desculpem. Isso se dá, em que aspectos isso acontece? Deixa eu ver se isso parte. Aqui fica melhor. Pronto. Em que aspectos isso se dá? Como é o mecanismo disso? Para cada pessoa, ele vai ser muito particular. Entretanto, a gente tem uma linha de raciocínio mais fácil de ser alcançada quando a gente olha para a nossa história. Então, quando eu era criança, comparando com os meus irmãos, com os meus primos, porque essa comparação é natural, eu tinha já algumas características que me destacavam. Então, tem criança que desenha muito bem, tem criança que tem aquele ouvido auditivo para música, né? Aquela abertura, aquela facilidade para música. Tem criança que gosta de esportes, tem crianças que tem, por exemplo, um é o tímido, o outro é o bravinho, o outro é o zen. Já tem crianças que têm suas características. Quando essas características não atrapalham o desenvolvimento de vida dessa pessoa, por exemplo, aí o tímido, se não está atrapalhando em nada, a pessoa consegue desenvolver uma profissão em que a timidez dela é respeitada, em que ela se expõe quando precisa se expor, seja para vender um trabalho, seja para aquilo que ela tem que fazer, mas preserva a sua timidez, isso não incomoda em nada, tá tudo ok, tá saudável para ela. Se essa timidez chega num ponto em que aquilo causa aflição, problemas, ela não se desenvolve profissionalmente, ela não se desenvolve dentro do seio familiar, se aquilo começa a gerar empecilhos, esses empecilhos precisam ser olhados, essas características precisam ser olhadas. E por que eu tô falando isso? Porque antigamente a gente falava, via muito até em textos bíblicos e coisas do gênero, o não matar, o não roubar como um dos mandamentos. E a grande maioria das pessoas que a gente conhece hoje não fica acordando com, ai, agora eu estou com desejo de matar, agora eu estou com desejo de roubar alguém. Graças a Deus, a maioria das pessoas já conseguiram evoluir ao ponto de que essas necessidades muito primárias, que antes vinham através de mandamentos, não seja mais aquilo que é o que rege no coração da pessoa e que ela precisa evoluir. Então, esses degraus já foram avançados e evoluídos em outras etapas, em outros momentos. Agora, podem ser outros que podem parecer um pouco mais sutis, no sentido de que, mas eu só sou tímido. Isso não é um problema, isso não é um defeito. Não, não é um problema, não é um defeito, desde que isso não atrapalhe a sua existência. Se estiver atrapalhando a sua vida, se estiver atrapalhando o seu desenvolvimento, isso é algo para você evoluir, sim. E pode ser dessas coisas mais simples e cotidianas, não precisa necessariamente ser algo super complexo, ser algo super de outro mundo. Pode ser algo simples como o fato de ser tímido. Por que eu tô falando isso? Porque eu conheço pessoas que
tiveram N bloqueios nas suas falas, desde criança, sabe? Aquela coisa de, ai, cala a boca, você não sabe o que fala, você não serve para nada, ah, que isso... E aí a pessoa foi ouvindo que tanta coisa quando criança, por exemplo, não apenas, que se somou a tantos outros traumas anteriores, e isso tudo fez com que ela criasse um bloqueio no laríngeo, um bloqueio com a sua comunicação. E aí, por medos pretéritos de punições, por medos do que aconteceu já nessa existência ou por outros elementos, ela não consegue se comunicar com clareza, com eficácia, ela pensa uma coisa, sente uma coisa, não consegue verbalizar, e isso vai gerando conflitos internos no decorrer da existência dela. Eu estou trazendo um exemplo muito simples, mas poderiam ser outros. Então, aquele que é o briguento, que tudo vai lá tirar satisfação, todo mundo está falando de mim, todo mundo está me ofendendo, também é uma outra situação. Então, cada um com a sua característica, se tudo é uma ofensa para você, por que você está se sentindo ofendido o tempo todo? E aí, de novo, é sempre um olhar para dentro para trazer esse processo de evolução, para um progresso, para melhorar aquele aspecto e você ficar mais tranquilo e sereno com relação a uma característica que inicialmente era uma característica sua desde a infância. Por enquanto, tá fazendo algum sentido para vocês esse tipo de construção? Saber que a existência terrena vai sempre dar oportunidades de você passar por esses caminhos e evoluir. Então, quando uma situação se repete, e nesse caso eu estou mencionando o briguento, o tímido, porque são ciclos que se repetem. Então, você entra numa escola, tem aquela característica acontecendo e aquelas situações acontecendo. Entra num trabalho, aquelas mesmas situações e características acontecem. Entra numa roda de amigos, no barzinho, as mesmas coisas acontecem. Quando tudo isso vai nesses movimentos cíclicos, que você muda de contexto, muda as pessoas com quem você está convivendo, mas as sensações são as mesmas, a questão é algo para você olhar para dentro e você dar um próximo passo. E aí a gente sempre fala que a evolução ela é cíclica, mas ela é cíclica dentro de uma espiral, onde eu tenho uma primeira experiência a respeito daquele assunto, na segunda eu já estou vendo como se eu tivesse subido o primeiro andar e eu já vejo um pouco mais de cima, na terceira eu já subi mais um andar. Então a cada momento a gente está tendo uma evolução que a gente chama em espiral, onde movimentos cíclicos acontecem, algumas vezes repetidos para que a gente tenha clareza e observação, porque nem tudo a gente observa de cara. Tem um livro, inclusive, do Humberto Eco, que diz que o interesse é segundo. Esse livro eu conheço desde a época da faculdade, mais de 20 anos atrás, e é muito interessante que realmente, se você tem um contexto ali, que alguém te explica, para que serve isso? Olha que legal, tem isso, serve para aquilo? Você começa a se interessar mais por aquele assunto. Se você viu uma vez, viu a outra, aquilo começa a te chamar mais atenção. Na primeira, é muito comum de passar batido, até porque, cognitivamente, o nosso cérebro não consegue fixar a atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, e até por uma questão de mecanismos de escolhas e tudo mais. Às vezes eu tô aqui na live, eu tô vendo que tem carro de som passando lá fora, que tem gente mexendo na construção no outro canto, mas se eu ficar com a mente ligada em tudo que tá ao redor, eu não consigo dar atenção a vocês aqui. Então, nesse sentido do interesse ser segundo, aquilo que vai me chamar a atenção, tipo, eu vi isso, situações estejam sendo cíclicas e compreenda, por exemplo, pessoas que estão sempre querendo trabalhar com alguém, mas sempre se frustram. Às vezes, o processo interno dela é para trabalhar sozinho. Às vezes, tem superação nesse trabalho com o outro a ser realizado. E aí, é só essa chamada de atenção, de olhar para situações na sua existência que possam estar acontecendo de maneira cíclica, porque vem com uma lição embutida ali,
E aí, qual é o processo? É compreender quais seriam essas lições, como que eu posso evoluir sobre elas. Eu já estou conseguindo compreendê-las? Não estou? Ó, isso já me chamou a atenção, já mudei um pouco minha atitude, já consegui ter mais consciência sobre o meu processo. O que mais eu posso fazer? E aí eu vou avançando nesses autoquestionamentos e observando os resultados. O resultado que eu obtive com essa mudança de postura é mais próximo daquilo que eu quero ser, ter, expressar, daquilo que eu quero vivenciar? Porque às vezes ainda não é o perfeito, não é o que eu mais sonhava, mas eu estou num processo que já estou me melhorando. E a ideia, lembrando e repetindo, de todos os seres humanos é evoluir nessa existência terrena. Não importa se vai viver um dia, um ano, 10 anos, 100 anos, a ideia é evoluir. E evoluir dentro daqueles propósitos iniciais que foram programados, previstos, ou um pouco mais. Então, tem gente que consegue fazer uma evolução muito maior do que se era esperado, do que se era programado. Então, a pessoa vem, programa N situações para passar na vida, lógico, alguns fatos principais, mas tem vezes que ela consegue evoluir tanto que outras oportunidades são dadas para aproveitar essa encarnação que está sendo bem produtiva. Tem outras pessoas que, ao contrário, e infelizmente a grande maioria, se projeta para fazer N coisas e chega na hora, esquece, deixa a preguiça falar, deixa, né, N situações acontecerem, e aí não consegue dar vazão àquilo que havia programado. Não dando vazão, a encarnação é menos aproveitada do que deveria. Então, essa existência nessa vida, sendo menos aproveitada, ela vai voltar ainda se sentindo, sabe, tem gente que fala, eu acho interessante esse tipo de postura até na fala, mas é um movimento para se pensar. Tipo, você vai chegar perante a Deus e aí Deus vai perguntar, e aí, realizou seus sonhos? Aí a pessoa, não. Mas não por quê? Porque eu fiquei com medo. Porque o que iam falar de mim? Porque... E aí quando você vê, você não tem justificativas plausíveis para não haver realizado seu sonho. E quando você vê, você se ouve justificando por que não realizou, não fez, não foi atrás daquilo que você tem internamente pulsando dentro de você, é onde fala, putz, é ali onde eu posso também e principalmente me dedicar a corrigir, me dedicar a evoluir. Faz sentido? Eu acho interessante isso, porque eu não vejo Deus personificado desta forma, mas seria interessante você olhar com esse olhar de por que eu não construí? Porque eu fiquei com medo? Porque eu não me dediquei? Porque eu tive preguiça? Porque preferi ficar assistindo Netflix, como muita gente fica? E aí, quando você entra com as justificativas, você percebe o quanto de vida você está, muitas vezes, desperdiçando. E é por isso que é tão importante a gente voltar e olhar para esse propósito maior, que é universal, que é para todo mundo. O que eu tenho para evoluir em mim, para realizar, para dedicar energia aos meus sonhos. A Isa Moreira, ela fala uma coisa que eu acho bem interessante, que ela diz que o filho dela, bebezinho na época que era, agora já tá maiorzinho, mas na época era bebê, o filho dela, se tiver fome, ele vai chorar. A filha, já um pouquinho maior, se ela precisar de alguma coisa, ela vai falar. O outro filho maior ainda, ele vai falar. O marido é adulto, ele pode correr atrás daquilo que ele quer. Os sonhos dela não têm voz. E ela falava isso, os meus sonhos não têm voz, sou eu a portadora da voz dos meus sonhos. E sou eu que tenho que realizá-los. Então os outros choram, os outros gritam, os outros falam. E muitas vezes, quando a gente não está se dedicando a realizar os nossos sonhos, a gente está realizando o sonho dos outros. Porque os outros falaram, verbalizaram. Aí os outros vieram e falaram, eu quero construir isso, 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 aquilo. E aí você vai lá e ajuda a criatura. Ajuda o outro a construir o sonho do outro. Quando você está num trabalho CLT, geralmente você está construindo o sonho do outro. Quem foi que sonhou com a empresa XYZ enorme, tarari, tarará? Você está realizando o sonho do outro. Agora, o quanto você está realizando o seu sonho?
o quanto você está sendo porta-voz, mãos e tudo mais, né, para construir o seu sonho. E é tão forte isso, toda vez que eu penso nesse assunto, quando eu comecei a pensar mais nisso, porque eu não pensava, a única coisa que me chamava atenção antigamente era, eu via programas de televisão, às vezes com crianças, falando, ai, realizamos o sonho dele, que era conhecer fulaninho, por exemplo. E eu falava, gente, mas como é que alguém realiza o sonho do outro, se fosse no meu caso, porque eu nunca tinha verbalizado sonho nenhum, porque eu nunca tinha expressado os meus sonhos. E aí, como é que a gente realiza isso se a gente não tem essa clareza? Então, é voltar um passo atrás, enxergar esse universo interno, porque se tem... E aí tem uma fala que é muito repetida nas igrejas evangélicas, mas que eu aprendi a valorizá-la e entender a sua beleza, que é Deus não coloca no seu coração um sonho que você não possa realizar. E quando esse sonho é muito legítimo, é muito pulsante, algo que vibra muito no seu coração, eu realmente acredito que tem algo de divino aí que é entrelaçado com a sua missão de vida. Que é esse sonho que é para botar para fora algo que só você pode colocar no mundo. E quando você coloca, olha aqui, ó, olha bem no meu olho, só você pode trazer os seus sonhos para materializar na Terra. E quando você materializa, você está ajudando outras pessoas, seja inspirando-as, porque elas também podem realizar esses sonhos. Seja fornecendo através do seu servir, do seu sonho, sei lá, de criar uma empresa, de criar uma marca, de criar um produto, seja lá do que for, de viajar que seja, mas seja através do seu sonho, você estando como uma forma de construir algo para o planeta, para o mundo e para as outras pessoas também. Faz sentido tudo isso para vocês? Evoluir está muito entrelaçado às suas características pessoais, aos seus sonhos, à sua entrega em realizar aquilo que você planejou para essa existência e talvez um pouco mais, e por que não? Eu já comentei aqui com vocês, alguns anos atrás, eu ouvi alguém falar, agora eu não vou me lembrar quem exatamente que verbalizou isso e que trouxe essa informação pra gente, mas trazendo a construção de que Chico Xavier viveu a vida, a existência do Chico aqui nessa, né, como Chico Xavier que nós conhecemos, que ele viveu 92 anos, correspondeu a 50 encarnações em uma, em processo evolutivo. Antigamente, a gente tinha encarnações bem mais curtas em tempo cronológico do nosso tempo terreno. Então, tinham pessoas que viviam 40 anos, tinham pessoas que viviam 50, e muitas vezes 40 anos já era considerado velho. Mas essas encarnações muitas vezes eram para aprimorar uma característica, uma coisinha, um detalhezinho. E aí a pessoa vinha uma encarnação inteira para fazer um ajuste com uma outra pessoa, sabe? Para fazer uma coisinha que parecia... Não é que parecia menor, como eu posso dizer? É que parece desproporcional ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem curas quânticas, hoje a gente tem a capacidade de curar e tratar N relacionamentos, N características internas. Hoje a gente consegue aproveitar essa encarnação de uma maneira muito mais profunda e efetiva se a gente se dedicar, se a gente quiser. E temos ferramentas para isso. É lógico, estamos passando por um processo de mudança planetária? Sim. Mas além dessa mudança planetária, além desse processo, a gente também tem uma questão que são as oportunidades que a vida está nos dando atualmente e que antes não existiam. Então, antigamente, por exemplo, se casava com uma pessoa, você era obrigado a viver com ela o resto da vida. Hoje em dia, você consegue entrar num casamento, fazer as curas que você precisa fazer com esse casamento e fazer com todo carinho e gratidão uma separação. E dizer muito obrigada, eu já cresci o que eu precisava crescer e aprender com você, e agora eu posso seguir por outro caminho. Antigamente não se podia, e você tinha que morrer, nascer de novo,
para fazer uma nova cura com uma nova pessoa, por exemplo, um novo aprendizado, e hoje a gente não precisa mais disso. Então, por mais que pareça uma besteirinha, mas ter a liberdade de se relacionar é ter a liberdade de crescer, de aprender, de curar dores que existem entre as pessoas muitas vezes, e poder sair disso com harmonia, com paz, com amizade. Ou mesmo que não saia com tudo isso, mas pelo menos você curou aquilo que era de principal e não precisa ficar amarrado naquilo até o final dessa existência. Vocês compreendem que muitas coisas que parecem para outras, dependendo da geração que fala que as coisas evoluíram, mas eu sempre realmente vejo o quanto muito nós evoluímos. É claro que as indústrias dos vícios, sejam vícios em celular, sejam vícios em jogos, sejam vícios em cigarros, em fumos, em álcool e tantas outras drogas lícitas e ilícitas, se a gente não tiver um pouco mais de atenção, a gente vai pelo caminho do vício. E é fácil mergulhar, porque inclusive o próprio celular, que nos serve de fonte de trabalho, que nos serve de fonte de comunicação, que nos serve para tantas curas, também pode ser um vício. E eu sei que são linhas tênues, que a gente precisa de uma autoobservação constante, para a gente se manter o máximo possível dentro de um caminho mais reto, dentro de um caminho mais alinhado com o nosso propósito. Mas ainda assim, a gente tem oportunidades gigantescas que antepassados nossos não tiveram. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Larinha, obrigada, viu? Desculpa por não estar respondendo diretamente ainda. Ai, que linda! Prosperity Health. Ai, que linda! Podemos continuar? Que eu tô me empolgando nos últimos tempos. Era sempre para fazer live curta e eu tô me empolgando e fazendo lives mais longas. De novo, a pessoa que não para de falar. Evolução. Ficou fácil e claro para todos vocês? Nascemos para evoluir. Se a gente morre sem essa evolução, a gente está desperdiçando uma encarnação, está desperdiçando uma vida. Tudo bem até aqui? Depois disso, a gente vai dar um outro passo. Servir. Não há quem venha aqui que não sirva para algo ou para alguém. E servir é algo tão interessante, porque se você quiser ofender realmente alguém de uma forma profunda, é quando você diz que a pessoa não serve para nada. É quando a pessoa se sente inútil. E muitas vezes isso vem até de criação. De falas do tipo, você não serve para nada, você não faz nada direito. Que muitas vezes a gente ouve de pais, mães ou criadores ou outras pessoas que nos conduzem nessa existência, né? Os nossos tutores e pessoas do gênero. E quando elas falam isso, é algo que bate no nosso âmago, é aquilo que vem muito profundo, porque nós internamente nascemos para servir. Eu lembro de uma vez na faculdade, tinha uma menina que implicava comigo o tempo todo. E aí, eu não sei nem dizer por que ela implicava tanto, mas era engraçado, assim, porque era muita implicância. E aí teve uma vez que eu fui viajar, e no que eu fui viajar, eu pedi para ela gravar a aula. Ela tinha um gravador, na época, aquelas fitinhas cassetes pequenininhas, que eu não tinha nem onde ouvi-las, mas eu falei, vou dar um jeito. Pedi para ela gravar as aulas enquanto eu viajava. Foi uma semana de viagem a trabalho, e ela gravou. Gente, aí ela ficou toda feliz, sério. Ai, a Gisele tá, sei lá, sabe, tipo, tá melhor ou tá qualquer coisa assim. E ela vinha me elogiando porque eu tinha pedido um favor a ela. E eu não sei em que sentido, se ela me sentia orgulhosa a ponto de não pedir algo para ela, eu não sei. Mas ela se sentiu útil de uma tal maneira que a atitude dela mudou porque eu tinha pedido um favor para ela. E é muito interessante porque recentemente teve uma pessoa que está me ajudando muito, inclusive, uma série de questões com a minha mudança e mudança física mesmo. E aí essa pessoa está ajudando, e teve um dia que eu agradeci, lógico, ao final,
E ele falou, eu que te agradeço pela oportunidade de servir e de ser útil, porque hoje em dia as pessoas não aceitam nem que a gente ajude. E aí eu fiz a cara de, nossa, que interessante, né? Se sentir útil. Em que você se sente útil? Como que é essa sensação para você? Ou em que momentos te dá um aperto no peito de se sentir inútil, inapto, inábil? Onde que aquilo fere em você? E saber que servir, ser útil, né? Vir para ser, olha aí, servir é algo que é tão maior, é de uma dimensão tão mais ampla, que muitas vezes a gente não percebe, por isso que tantas vezes a gente repete, seu trabalho profissional pode ser tão leve, tão bondoso, tão para você, tão, sabe, que te completa tanto que não precisa ser um trabalho, que você não precise trabalhar nenhum dia, como algumas pessoas dizem, no sentido de ser pesado, mas pode ser leve, pode ser alegre, você está ali sabendo que está servindo alguém, mas se você tiver um trabalho que tá ok de fazer, mas que não é aquilo que te preenche, de repente vai para outro canto. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela é química, farmacêutica e química, e ela trabalha com isso, CLT, direitinho, amo o que faz, ok, mas o que realmente preenche o coração dela é a dança. Então ela tá o tempo todo dedicada num estúdio de dança, onde ela faz apresentações, onde ela ensaia, onde ela ajuda a comunidade que tá nos arredores, o espaço não é dela, mas ela ajuda o tempo inteiro esse espaço, porque ela entende a grande obra que a dança faz no caminho das pessoas, especialmente das crianças, independente da idade, viu? De idosos também que entram ali e que mudam a autoestima, que mudam a relação com a vida através da dança. E aquilo preenche no peito dela. E quando a gente faz análise existencial, que eu já comentei com vocês, que a gente tem os 6 aspectos, né? Propósito maior, menor, missão 1, 2, 3 e 4, a gente vai enxergar que algumas dessas ações que preenchem o nosso servir no mundo não necessariamente é a missão profissional, mas pode ser uma missão que eu faça de alma e de coração além do meu trabalho. Aí eu vou jogar alguns exemplos como Anitta, Loki, tantos outros artistas que têm como missão profissional a música, mas a partir dos ganhos financeiros da música, eles vão lá, eles investem em crianças carentes na África, no Brasil, em trabalhos de amigos do bem, em tantos outros projetos sociais. E são inúmeros, não são só os caras da música, tem Luciano Huck, tem tantos outros artistas aí, só para entender que existe esse processo, que existe um caminho de fazer algo maior. Anderson está dizendo, eu sou servidor público, tudo está no seu lugar. Sim, não tem problema nenhum de ser servidor público. Alguém tem que servir ao público também e às questões governamentais. E às vezes é ali que você vai se encontrar. Às vezes isso vai ser como o próprio Chico Xavier foi, um servir financeiro para financiar os outros projetos de alma, do coração. Faz sentido tudo isso para vocês? Porque tem gente que precisa daquele salário registrado certinho, direitinho. Tem gente que não suporta ficar num tipo de trabalho que tem horário de começar a terminar todos os dias, aquele comprometimento. E aí ela começa a buscar alguns trabalhos autônomos, alguns investimentos, alguns empreendedorismos, né, algumas empresas que ela possa criar, desenvolver e fazer, mas para cada um, segundo a sua potência, aquilo que nasceu para ser, para fazer, porque a gente tem dinâmicas diferentes, nós temos concepções diferentes, a gente nasceu por um propósito existencial que é diferente do outro. E na missão profissional, isso é muito interessante a gente ressaltar, de tudo que a gente fala, dentro da análise existencial, a missão profissional é a que mais pode e tem facilidade e até deve mudar. Então, você não precisa nascer e morrer o servidor público no mesmo setor, no mesmo cargo, com as mesmas pessoas necessariamente. Mas se você pode ter fases, então tem uma fase que eu vou trabalhar com crianças, tem outra fase que eu vou fazer X outra coisa, mesmo como servidor público,
tá? Ou mesmo dentro de uma categoria, CLT, servidor público, etc. E ter os meus projetos à parte, se eu quiser ter, tá bom? Faz sentido para vocês isso tudo? E aí a última coisa, se você tá num lugar e esse lugar tá te fazendo sofrer, tá doendo, você tá indo querendo estar em qualquer outro lugar, você tá fazendo bem feito aquilo? Aquilo está te fazendo bem? Quando a gente traz o terceiro elemento, que é o curtir, evoluir, servir e curtir. O curtir é mais para rimar, mas é onde eu deposito alegria e disposição para fazer o que eu faço. Se eu, como servidor público, sou a pessoa que eu tô indo ali de coração pleno, tô fazendo o meu servir de uma maneira gostosa, fluida, que tá sendo bom para mim, para o outro a quem eu atendo e pro todo, eu estou no meu lugar. Se eu estou indo e não tá fazendo bem para mim, para o outro e pro todo, se eu tô indo, tá sendo um sacrifício. Ianca, bem-vinda, Ianca. A Ianca é cabeleireira. Imagina ela, se alguém chega para ela e é uma tortura ficar fazendo o cabelo. Se para ela, cada pessoa que ela vai lá fazer, mexer, tá sendo uma tortura. O que que ela tá emanando para a pessoa que tá ali? Uma vibração extremamente densa, reclamações, queixas, e ela ainda tá mexendo na cabeça da pessoa, coronário, frontal, que tem, né, o desdobramento aqui na parte da nuca. Imagina se fosse uma tortura. Quando ela faz isso com alegria, com leveza, ela deixa a pessoa muito melhor do que a pessoa chegou. Então é quando a pessoa chega de um jeito, geralmente é que eles fazem muito, né, vídeos de antes e depois, chega de um jeito e sai com uma autoestima elevada, ela sai com mais alegria, com mais leveza. Eu vejo muitas cabeleireiras que deixam tocando alguns louvores enquanto tá trabalhando. E é lindo, porque a pessoa ela sai dali não só com o aspecto físico mais bem cuidado, mas com a energia mais elevada. Quando a gente consegue pôr o nosso coração, a nossa alegria naquilo que a gente está fazendo, é exatamente onde a vida está te encaminhando e está te servindo. E às vezes você passa anos fazendo aquilo e está maravilhoso e de repente algo começa a mudar no seu coração. Tipo, mas eu não estou mais me satisfazendo tanto. Seu aspecto interno pode estar mudando para te fazer enxergar que agora podem ter novos caminhos, que a sua evolução, o seu aprendizado dentro daquela função, daquele setor, daquele lugar, já foi. Às vezes a gente sonha com uma casa, por exemplo, vai morar nessa casa, feliz, maravilhoso, e de repente, depois de alguns anos, depois de algum tempo, você fala, queria um lugar mais assim, mais assado. E a missão que aquela casa tinha na sua existência já foi, agora é hora de ir para um outro lugar. E é nesse movimento que a vida, com seus mecanismos pedagógicos, vai fazendo a gente entender que se tá doendo, se tá incomodando, é hora de sair, de se movimentar. O nosso lugar é um lugar de alegria, da gente entregar com plenitude, da gente ser feliz naquilo que a gente está fazendo. E quando eu tô aqui, que era para fazer uma live de 15 minutos, eu fico uma hora com vocês, é porque isso está fazendo sentido e está preenchendo um propósito de servir do meu coração, mas que também está fazendo sentido para vocês que estão aqui acompanhando. Então, quando eu ponho o meu coração, é um mecanismo que tendo alegria, tendo plenitude, sabendo que, para quem já estudou isso, muitas pessoas isso já é muito conhecido, mas para outras não. Existe, assim como existe a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades, existe uma outra pirâmide invertida, que foi um estudo, agora eu não vou me lembrar o nome da pessoa, talvez o Anderson lembre, que ele foi medindo a frequência das emoções. E as emoções mais baixas, elas vinham de culpa, medo, raiva, rancor, e aí a gente vai tendo a frequência vibratória extremamente baixa, vergonha, muito, muito, muito baixa, e conforme essas emoções vão evoluindo, a gente vai tendo a frequência vibratória mais alta. E o que que é legal? Quando a gente tem amor, é uma frequência, culpa,
e vergonha estão lá por volta de 20 Hz. Quando a gente tem amor, a gente tem uma frequência de 500 Hz. E alegria em 540 Hz. É algo que pulsa no nosso coração de uma forma tão mais forte, tão mais veemente, que fica numa frequência vibratória muito mais elevada. Entende essa evolução? Entende o quanto tudo isso vai trabalhar por nós e para nós também? Não adianta eu estar aqui se aqui está me fazendo sofrer, se aqui está me incomodando, se aqui está me irritando. Eu não estou dando o meu melhor aqui. Então, de novo, e eu vou resumir finalmente: evoluir, servir e curtir. Faz sentido para vocês? Propósito maior é universal, é para todas as pessoas que chegaram aqui. É para evoluir. Ai, mas Gisele, eu tô com a doença X. Você não viu quantas pessoas... Tem gente que brinca, né? Você já viu infartado não ter tempo de fazer exercício? Depois que sofre um infarto, aí começa a fazer exercício direitinho. Pessoa que teve câncer, depois do câncer começa a cuidar da alimentação, das emoções, começa a olhar para a vida de um outro jeito, com mais gratidão. E na hora que faz todo esse movimento, a vida muda e muitas vezes a doença muda também, porque ela só foi um start para te mostrar um novo caminho. Para quem se entrega à doença, e aí eu tô falando realmente de quem se vitimiza e não consegue sair daquele lugar, a doença pode fazer o término dessa existência, sim, mas muitas vezes ela cumpriu o papel de trazer para a pessoa consciência sobre dores e sempre de pessoa para pessoa. A gente não vai entrar hoje nesses detalhamentos, mas eu acho super importante que vocês comecem a enxergar a vida com um outro olhar. A vida está aqui também para nos servir, no sentido de que é a partir dela que eu evoluo, que eu cresço, que eu posso servir ao outro, que eu posso me sentir útil, que eu posso trabalhar a minha autoestima nesse sentido de eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu valho, o quanto eu posso ir além, o quanto eu consigo evoluir, servir, curtir e ser feliz, mas eu também posso servir a vida. Eu também posso servir ao mundo que me cerca, ao meu cotidiano, às pessoas que estão ao meu redor. Espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. O Anderson está comentando que o servir ultrapassa a função técnica, com certeza. Servir com o coração é um propósito universal. Exatamente. Deia, você separa os temas lendo os nossos momentos de vida? Quanta gratidão por você, Gi. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito, 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 muito obrigada. Desculpem pelo tempo mais extenso, mas eu agradeço pela presença de vocês. Quem puder e desejar, indica essa live para outras pessoas, para quem de repente esteja vivendo um momento de dúvidas, e essa live pode auxiliar nesse reencontro deste propósito maior. Lembrando ainda que na análise existencial a gente tem esses 6 propósitos, e este é um que é universal, é para todo mundo, mas é claro que cada um vai tendo a sua especificação, a sua particularidade de como exercer isso, tá bom? Dani, seja bem-vindo, meu amor! Daniel, a gente tá terminando essa, mas nós vamos fazer agora, daqui a pouquinho, uns 2 minutinhos, mais ou menos, ou 3, que como a live fica maior, ela demora um pouquinho mais, pra gente fazer o nosso envio de reiki, tá bom? Acolher, iluminar, aprender e transmutar, e muito mais. Isso aí, Anderson. Irineu, a gente vai começar o nosso envio de reiki daqui a pouquinho, se você quiser voltar. Pessoal, tô fechando essa live. Se tiver comentários, dúvidas, deixa aqui na gravação. Vai ficar o campinho para vocês fazerem os comentários dos insights de vocês. Deixa subir a gravação, vocês colocam insights, comentários, como que isso ajudou no dia de hoje, na existência de vocês, para que a gente consiga também ir aprendendo com vocês, tá bom? Um grande beijo, obrigada. A gente volta daqui a pouquinho para fazer envio de reiki. Beijo!